Professor, muito boa tarde. Antes de mais, obrigado por ter aceito este convite para falar para a Rádio Universitária, Jornal Académico e a ONTV, nesta cobertura especial que estes três órgãos fazem às eleições na Escola de Engenharia. Antes de mais, começo pelo tema o tema e o lema desta lista B, que é Regresso ao Futuro. Gostaria que nos explicasse um pouco o porquê deste lema para começarmos esta conversa. Bom, o Regresso ao Futuro porque, no geral, nós consideramos que os últimos 3 anos houve um grande retrocesso relativamente à implantação da escola, à atividade organizada da escola, e perdeu-se muito tempo em questões que não são fulcrais para o crescimento da escola. Quer no que diz respeito à atividade dos docentes, quer no que diz respeito aos funcionários, algumas questões, é certo que por restrições financeiras impostas a nível central, mas, por exemplo, também muito relativamente aos alunos, que estão completamente aliados à atividade da escola. Basta ver como foi a participação, como tem sido a participação dos alunos e a sua envolvência nos festejos tradicionais do dia ou da semana da Escola de Engenharia, que são limitados e os alunos não sentem isso. Portanto, é preciso regressar a um futuro em que se reganhe os processos de confiança entre a comunidade académica, toda ela, e a direção. É verdade que durante este período se insistiu muito em alguns vetores de implementação, de regulamentação, como a avaliação do corpo docente, que criou problemas gravíssimos, até na minha ótica. Em termos pessoais, eu considero que eles não são sequer corretos. É por isso também que faz aqui proposta de alteração deste regulamento. Exatamente. Reparem, a questão das avaliações docentes é obviamente central, não é, para os docentes. E porquê? Porque avaliar, definido em 2012, os critérios com que seriam os docentes para os anos 2008, 9 e 11, é o mesmo que dizer, depois do jogo terminado, vamos dizer as regras do jogo. Ora, isso para mim é ilegal, é no mínimo incorreto e sendo muito brando, injusto para muitos dos docentes, até porque a única coisa que vai ser uma seriação que, dadas as restrições financeiras que estamos a imaginar para os próximos anos, não vai ter nenhuma correspondência a progressões em carreira ou algo desse género. Isso criou uma dissociação muito grande entre quem dirige e os docentes. Depois podemos falar dos outros corpos. Mas e fez também criar um clima de competição não saudável. Aquilo que é a mais-valia que uma escola pode ter e que foi um futuro no passado e que nos permitiu crescer foi a estrutura matricial que temos, a capacidade de juntar docentes de diferentes centros, de diferentes departamentos, quer para organizar cursos, quer para fazer investigação, quer para produzir bens e acrescentar valor a produtos, porque um docente é avaliado pela qualidade das aulas, pela investigação, mas também pela mais-valia, o valor acrescentado que introduz na inovação e desenvolvimento. Ora, neste momento há uma grande descrença relativamente quer às ferramentas utilizadas para fazer essa avaliação, quer aos critérios, e nós defendemos uma definição completamente distinta. Repare, um docente, mas isto aplica-se a qualquer pessoa que trabalhe num centro ou num departamento que é considerado muito bom, manter-se muito bom tem um determinado esforço. Um que esteja num departamento considerado regular e que defina 3 anos, que é uma das coisas que nós propomos, passar a muito bom ou excelente, se para cada um deles for definido um percurso com objetivos, isso é que está certo. Não é o pronto a vestir de dizer tens que fazer 50 publicações e assim já és excelente. Isso não serve. Isso não serve uma escola de engenharia. Valoriza mais. Cada caso é um caso, o sítio em que está é um caso, a sua capacidade de responder a desafios, de se empenhar no desafio, que é contratualizado,
é importante, mas não pode estar descurado do sítio em que está inserido. Porque se o sítio não tem condições, ele não consegue fazer o que deve fazer. Muito bem. Outro dos temas aqui muito que vão marcar aqui esta agenda nestas eleições é o tema da internacionalização. Sem dúvida. Qual é a opinião desta? Qual é que é o vosso projeto nesta matéria? O nosso projeto relativamente à internacionalização é, todos nós, as três listas apresentam a internacionalização como o vetor essencial. Nós introduzimos também a questão da reindustrialização, que a própria reitoria refere, e nós concordamos com ela, e isso leva a que a parte da internacionalização também fique importante até por aí. Mas o que queremos não queremos uma atuação casuística. Vamos lá ver. Eu, por exemplo, estive durante um mês ao abrigo de uma bolsa Erasmus, um mês que correspondeu a um período de férias, de período não letivo aqui, com uma universidade na Tailândia, com 12 alunos que foram também para lá fazer o mestrado. O resultado disso foi um protocolo. Temos a possibilidade de ter um grau duplo de doutoramento. Temos vários estudantes tailandeses a quererem vir para cá. E isto é importante em várias vertentes, quer na vertente da troca de experiências, conhecimentos, de culturas, mas é muito importante em termos financeiros e económicos também. A propina numa universidade tailandesa, para um doutoramento são 9.000 euros ano. Nós conseguimos, se olharmos para a Inglaterra, um destino muito procurado por muitos destes estudantes de doutoramento, verificamos que pagam 10.000 libras ano. Ora, nós conseguiremos ser atrativos porque temos uma universidade e uma escola e um conjunto de recursos humanos, especialmente de recursos humanos, de altíssima qualidade e que podem responder às necessidades que esses países têm. Muitos desses países, infelizmente por um lado, felizmente por outro, depende, têm necessidades de investigação não de muito longo prazo, mas muitas vezes de investigação muito mais vocacionada para a engenharia, tal como nós defendemos. Mas que mercados é que são esses? Os mercados principais são o mercado asiático, os mercados sul-americanos que são emergentes e alguns mercados dos PALOP. Nós já estamos em Timor com muita força, mas até coordenado a nível central. Agora, há um aspecto essencial. Isto não pode ser feito. Eu, docente, João Monteiro, que fez uma ação. O meu colega António Correia, um amigo da Engenharia Civil, que faz um contacto com a Universidade da Indonésia e estamos a trocar uns meios precisamente para a troca de um estudante. Não pode ser assim. Tem que ser a Presidência, ter uma ação concertada, mas na Presidência seguramente haverá alguém, provavelmente o Presidente, com o pelouro, o exclusivo pelouro, não é o único pelouro que terá, mas há um rosto, uma pessoa, para quem nós nos dirigimos para ações para a internacionalização. E queremos, dentro dos funcionários, especializar alguém para, em conjunto e não contra, nem a competir, com os serviços de relações internacionais que temos e que são de altíssima qualidade na Universidade do Minho, poderem colaborar. E, portanto, não duplicar, não inventar a roda, mas ter uma ação organizada. Muito bem. Então, aproveitou também para lançar outro dos temas que queria abordar aqui, que é este modelo que está pensado para a escola. Que modelo é esse? Que diferenças é que pretende implementar? Já aqui sublinhou algumas das valências que pode vir a implementar, que outras é que quer destacar? Bom, nós achamos que não devemos replicar aqui erros cometidos por outras universidades no sentido de criar faculdades e autonomias que podem ser disparatadas, podem fazer perder economias de escala e até perder funcionalidade. Mas isso implica também que haja uma ligação aos serviços centrais com alguma especialização dos serviços que temos do nosso lado. E, portanto, interessa-nos que para Gabinete de Apoio a Projetos, por exemplo, que são as nossas receitas próprias e os nossos projetos de investigação, existe um gabinete, um serviço a nível central, interessa-nos que haja aqui quem esteja especializado nesses assuntos e que seja, digamos assim, o nosso ponto de contacto, contact point, como dizem na Comunidade Europeia, para essa ação, assim como para os serviços de relações internacionais.
Interessa-nos também defender outros aspectos ligados com a agilização da divisão financeira e patrimonial, mas não é criar uma mini divisão financeira e patrimonial aqui. Portanto, temos várias ideias nesse campo, mas isso também, vamos lá ver, será... nós temos vários passos. Né? Este é o passo de eleger um conceito de escola. Nós temos um projeto global, é verdade, um conceito de escola e um conceito científico, e um candidato a presidente que sou eu, mas este conceito de escola, nesta fase, vai discutir essencialmente, portanto, dentro deste modelo, grandes ideias. A implementação prática terá que ser analisada com um detalhe muito maior já mais à frente. Exatamente. Pronto, mas há mais outros aspectos. Um dos aspectos tem a ver com a cultura. A cultura, reparem, em Braga os estudantes têm uma grande intervenção cultural. Em Guimarães, apesar de termos tido a capital europeia da cultura, que foi um sucesso, nós não temos tido uma grande envolvência dos estudantes nessas atividades. Dizem-me por vezes por ser essencialmente alunos ligados à tecnologia. E isso não chega. Há muitos engenheiros que escrevem, que tocam, também temos arquitetos, e mesmo assim esses provavelmente têm mais apetência e mais facilmente têm uma intervenção cultural. Interessa-nos essa parte de juntar-nos aos estudantes para fazer iniciativas em conjunto no âmbito da cultura. Agarrar os estudantes para o projeto de uma escola também é absolutamente indispensável. Claro que estou a falar, insisto neste ponto, estou também a falar para a Rádio Universitária do Minho, com uma audiência maioritariamente de estudantes. E eram de outros dos temas que... pronto, então avanço por aí, não é? Que eu não consigo compreender porque é que não há esta ligação nestas componentes culturais e de acompanhamento, de inserção, de definição do ensino ao longo da vida e de ouvir os estudantes para isso, para o ensino ao longo da vida, com pequenos cursos, discutindo com a associação académica e os órgãos próprios. Assim como a questão do empreendedorismo e das saídas profissionais. Acompanhar o percurso dos estudantes é importante. Nós temos tido cursos que são maltratados na imprensa com dados incorretos que prejudicam essencialmente os estudantes. Claro que vêm a prejudicar a escola, a universidade e vêm a prejudicar os docentes, mas sistematicamente, isto não pode ser e não pode continuar a ser. Obviamente queremos que, e ainda tocando nos aspectos dos estudantes, tentar, nós sabemos que espaços, acessos, etc., não são responsabilidade da escola. Mas a escola tem um papel de pressionar os serviços centrais para tentarem olhar para alguns aspectos. A situação de acesso, de segurança e de acesso, por exemplo, às residências universitárias em Azurém, é uma coisa calamitosa e que com pouco investimento se consegue fazer. E eu penso que é apenas por descuido e inação da própria escola que vive cá mais de perto, que isso não é feito. E, portanto, eu já fui para o reitor com um pelouro ligado à parte de edifício, apesar de ser de eletrónica. E sei quão difícil é gerir e estar a par de tudo isso. Mas se ninguém nos disser nada, se ninguém nos pressionar, nada é feito. E por vezes, não é por vezes, é seguramente, ou um presidente de escola ou uma equipa de uma presidência de escola deve fazer isso. Mais ativo. Exatamente, estamos quase a chegar ao fim, ainda há muito também por dizer e certamente que iria ficar também muito para dizer. Linhas gerais, neste final de entrevista, pedir-lhe para caracterizar de certa forma este projeto e aproveitar também para fazer um apelo ao voto, uma vez que esta entrevista vai para o ar poucos dias antes das eleições que decorrem, recordo, a 30 de novembro. Bom, os docentes da Escola de Engenharia conhecem as propostas que fazemos no essencial. Para estas eleições, que são as eleições do Conselho de Escola, eu peço que votem na lista B, que tem um projeto global, quer para o Conselho Científico, quer para o Conselho de Escola, e decidimos fazê-lo assim, um candidato a presidente. Mas, restringindo a questão do Conselho de Escola,
se quisermos fazer esse aspecto, que é quem elege o Presidente, e que, portanto, tem um papel importante, nós queremos que o Conselho de Escola faça qualquer coisa do que, ao contrário do que aconteceu até agora, que foi praticamente nada, a não ser sair ontem, já em vésperas de campanha eleitoral, com uma proposta de alteração dos estatutos e para o processo eleitoral que fica para o futuro. Nós queremos um Conselho de Escola que seja interventivo junto do Presidente. Não pode ser um Conselho de Escola que, por exemplo, como o anterior, deixou que o processo de avaliação, que degradou a relação com os docentes, avançasse. E não pode ser um Conselho de Escola que, por exemplo, no aspecto da avaliação, que tem definidos prazos, que nos impuseram prazos para a avaliação, definisse 15 de outubro como o limite para a publicação das avaliações e não sei por que razão ainda não saíram. Um Conselho de Escola presente e ativo questionaria a Presidência ou a Comissão de Coordenação da Avaliação. Por que razão? É que ainda não estão cá fora esses resultados de avaliação. Exatamente. E aproveitava, e muito rapidamente, para, em breves palavras, me dizer qual era um bom resultado nas eleições de 30 de dezembro. Um bom resultado é vencer as eleições, portanto, ter a maioria, ter 8 votos, 8 docentes. Okay. Isso seria o melhor resultado possível, mas vamos ver. Okay. Muito bem, professor. Muito obrigado então uma vez mais por essa entrevista. E também boa sorte. Muito obrigado. Certamente a todos. Claro, com certeza, e eu também aproveito para cumprimentar os meus colegas. Okay, muito obrigado.